Se você é assessora da ministra de Igualdade Racial do governo e você faz um post com ofensas racistas a milhões de brasileiros, é óbvio que você vai ter que ser demitido da sua função. Agora, esse episódio que a gente viu ao longo de ontem e hoje, e que terminou de fato com a demissão da assessora, ele traz algumas lições um pouco mais profundas sobre o caminho que a nossa sociedade está tomando, tá? E que eu acho importante da gente parar para pensar. Mas antes disso, bem-vindo a você que está aqui, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindo ao meu canal, aproveita que está aqui, curta esse vídeo, vamos compartilhar e aqui você pode sempre esperar discussões sobre a sociedade em profundidade, com objetividade e também com posicionamento. Acho que todo mundo deve ter acompanhado o caso, né? Que a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, foi assistir a final da Copa do Brasil para ver o Flamengo, ela ia assinar um documento também, surgiu toda uma polêmica acerca do uso dela do avião da FAB, teve outro ministro, Silvio Almeida, que não usou o avião da FAB, foi com voo comercial, parabéns para ele, mas eu não queria discutir isso agora, eu queria discutir o que aconteceu paralelamente, em que uma assessora da ministra que estava com ela fez um post assim, francamente racista, eu já vou defender esse termo também, tá? Racista nas redes sociais dela, em que disse a torcida do São Paulo, que tristeza, toda branca, não dança, ainda são descendentes de europeus safados, né? Ela usou safades ainda, tinha o requinte do pronome neutro, também não vou discutir isso agora. E ainda por cima, todos paulistas, ou seja, ofendeu ao mesmo tempo todos os são paulinos, todo mundo que é branco no país e especificamente todos os paulistas do nosso país, bastante milhões de pessoas, né? Você está no Ministério da Igualdade Racial, não vai colar isso. Na verdade, nenhum cargo do governo vai colar. Na verdade, mesmo para quem não tem cargo do governo, é bem lamentável fazer um postzinho desses, né? Vão me dizer, puxa, mas você está dizendo que ela é uma racista terrível? Nada disso. E não estou fazendo nenhum juízo sobre o trabalho da ex-assessora, né? Da Marcele Decoté. Talvez ela tivesse um ótimo trabalho, eu sei que ela é jovem também, tenho certeza que ela vai ter muitas outras oportunidades, sei que ela é alguém batalhadora, que lutou para estar onde estava e tenho certeza que vai conseguir chegar em outros lugares também. Mas isso é algo bem básico, sabe? Se você está num governo, você está representando todos os brasileiros. Não vai caber você, do nada, comprar briga com a terceira maior torcida do país, ofender o estado com mais pessoas e ofender, no fundo, toda a raça branca no país, né? Como se fosse um demérito, uma coisa ruim, vergonhosa, né? Não tinha como. E o governo agiu certo. A ministra Aniele Franco conversou com ela, depois o ministério emitiu ali uma declaração e ela está exonerada do cargo. Perfeito. Ok, a história do que diz respeito à briga política se encerra aqui. Mas eu queria ver em um pouco mais de profundidade. De onde veio essa história, né? Como é que uma assessora do governo, uma militante, alguém que luta pela questão racial, como é que essa pessoa achava que, não só que era livre, mas que era bonito, que era legal fazer um post ofendendo uma raça, né? De onde veio isso? Olha, é claro que as causas são múltiplas, mas eu vou dizer um fator que ajuda nisso. Um fator que ajuda nisso é aquele papinho, que voltou agora também a discutir nesse caso, mas acho importante repisá-lo aqui. Aquele papinho de que só é racismo se é contra o negro. Contra o branco não é racismo. Qual a justificativa que dão para isso? Porque a sociedade tem toda uma estrutura de desigualdade racial, de opressão racial, uma história da escravidão, cujos efeitos, cujo legado maldito a gente convive até hoje. O racismo contra o negro é abrangente, está presente em toda a sociedade, contra o branco não. E veja, tudo isso é verdade. O preconceito racial contra o branco, ele é algo muito mais pontual. Não existe uma história de escravidão branca e de opressão branca. A pirâmide social da nossa sociedade não bota o branco embaixo, pelo contrário, o topo que é branco. A parte de baixo é mentira dizer que é toda negra também, tá? Tem bastante negro, bastante branco, bastante mistura na camada de baixo. Mas a camada do topo é inegavelmente, majoritariamente branca, né? Então não tenho a menor dúvida de que o racismo contra o branco, se acontece, ele é pontual. Ele não tem o peso, ele não traz o peso que traz o racismo contra o negro, tá? Vamos pensar, imagina se fosse o contrário, imagina se fosse uma assessora do governo fazendo uma piada e ofendendo a torcida negra de um time. Seria, assim, inegavelmente muito pior.
Estamos de acordo nisso? Eu acredito que sim, porque, pô, olha o peso que é o preconceito contra o negro na nossa sociedade. O contra o branco não tem o mesmo peso. Então, disso não temos dúvida. Agora, nem por isso, o preconceito contra o branco, ou todas as outras formas de discriminação, de ofensa, de injúria contra o branco por ser branco, deixam de ser racistas. Esse é o sentido de racismo que a nossa fala sempre teve e, na verdade, ainda tem até hoje em dia. É isso, inclusive, que está na nossa lei. O crime de racismo, que diz respeito realmente à discriminação, ou o crime de injúria racial, que diz respeito ao insulto, ele não diz que é só contra o negro. Não é porque uma forma de racismo é, em geral, mais grave do que a outra, que a menos grave deixa de ser racismo. Imagina o seguinte, para fazer uma analogia, para ver como é bizarro essa tentativa de uma parte da militância racialista. Imagina se amanhã decidisse que não, olha, violência doméstica é só quando o homem bate na mulher. Daí é violência doméstica, a gente tem que combater isso aqui. Quando a mulher bate no homem, não tem uma estrutura machista na sociedade, a mulher não está acima do homem enquanto categoria identitária. Portanto, não cabe falar numa violência doméstica da mulher contra o homem. Ali é um caso de violência em geral, ou dão algum outro nome, assim como o racismo contra o branco, acabam dizendo, não, é preconceito racial apenas, o que é diferente de racismo. Tá, mas quando um negro é xingado como injúria racial, ninguém vai falar, aquilo é apenas um preconceito racial. Não, vou falar, aquilo é racismo. Qual que é o efeito de tentar manipular a linguagem dessa forma, né? Para mudar realmente o sentido da palavra? O efeito é o seguinte, o primeiro deles, muito do foco e da energia que devia estar indo para resolver questões sociais reais, então no caso do racismo, representatividade de negros em diversas esferas de poder, combate à discriminação real em diversos ambientes, medidas educacionais para conscientizar as pessoas do problema grave do racismo e de como combatê-lo, em vez de coisas reais, mais foco, mais energia, mais tempo é dedicado a embates internos, a discussões sobre a própria discussão do tema, exigindo que todos os que participam usem o mesmo termo, senão vão ser considerados inimigos. Uma briga puramente fratricida, uma briga interna de pessoas que, no fundo, têm o mesmo objetivo, mas umas resolveram se declarar mais puras ou mais perfeitas que as outras e vão tentar excluir essas outras. Então já é uma perda de foco das causas reais, digamos assim. E o segundo e mais importante? O segundo e mais importante é que é o seguinte, tem uma consequência, e essa que vai tocar no caso da assessora, tem uma consequência implícita nesse papo todo. Racismo é algo gravíssimo, é algo muito ruim, a divisão da sociedade em raça, a opressão de uma raça por outra, o insulto de uma raça por outra, o desrespeito, a discriminação são coisas muito ruins. E aí você fala, só é racismo esse caso mais grave, mais estrutural aqui, que é o racismo contra o negro. Né? Portanto, qual que é a conclusão implícita? Quando essas mesmas coisas são feitas contra o branco, então já que elas não são racismo, tira-se uma outra conclusão que não é dita, mas que naturalmente se segue. Então elas também não são erradas, né? É que o errado é o racismo, se não é, tudo bem. Talvez seja até legal fazer esse tipo de discriminação, de injúria, de insulto, de post ofensivo. Talvez seja até um jeito de combater o racismo. Né? A gente combate o racismo contra o negro fazendo o quê? Esses atos contra o branco, que não são racismo, porque a definição do termo é que racismo só pode ser esse. Como se, ao definir o termo, a gente mudasse a realidade das coisas e a realidade de interações que são totalmente equivalentes. Né? Veja que curioso, essa definição do racismo como só sendo contra o negro, né? Ela vai contra até mesmo o conceito de racismo estrutural, que eu mencionei aqui. E não vou discutir aqui se o racismo é ou não estrutural, no sentido que o Silvio Almeida, ministro, dá o termo. Se existe um racismo estrutural, se existe um racismo sistêmico, para usar outro termo, isso é porque esse racismo é mais profundo, mas também existe o racismo que não é estrutural, que não é sistêmico. Se todo racismo for o racismo estrutural, você não precisa falar em racismo estrutural, bastaria falar em racismo. Agora, todos os atos
que uma pessoa pode cometer de racismo contra o negro, pode igualmente cometer de racismo contra o branco. E mais, veja como é falha essa tese do racismo é só contra o negro. Ela impede, por exemplo, que exista racismo não é só contra o branco, é contra asiáticos, por exemplo. Por acaso existe uma opressão estrutural do asiático na formação da economia brasileira e da sociedade? Óbvio que não. Asiático, assim como imigrações europeias, pobres, vieram para cá, trabalharam, mas a sociedade não foi erguida sob a opressão desse grupo. Então agora não podemos mais falar em racismo contra asiáticos? Quando na pandemia as pessoas ofendiam e se afastavam de chineses, não dava para falar em racismo ali? Quando nos Estados Unidos chegaram a fazer campo de concentração para os japoneses nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, não era racismo? Por favor, né, gente? É óbvio que dá para ser racismo contra qualquer raça. E ao dizer isso, a gente não está equiparando todas. Que nem eu dizer, um soco na cara é uma agressão, um tipo de agressão. Se eu deitar a pessoa no chão e começar a encher de porrada e chute até ela entrar em coma, isso é muito mais grave do que dar um soco na cara. Mas também é agressão. São diferentes níveis de gravidade de um mesmo tipo de ato. Ao tentar roubar nossa língua dessa clareza, dessa objetividade de se referir a um tipo de ato pelo nome que é comum a todos, que define o que está sendo feito ali, insultar alguém por conta da sua raça, por exemplo, você está tentando mascarar uma parte da realidade. E ao fazer isso, porque a discussão de termos, gente, a discussão séria, filosófica, ela independe dos termos. Você pode definir como você quiser, tudo bem. Se a gente tiver com a definição na nossa cabeça certinho, dá para falar todas as coisas, usando as palavras de um jeito ou usando a palavra de outro jeito. Para a discussão filosófica, mais acadêmica, não importa muito como você define os termos. Importa apenas que todos estejam entendendo a mesma definição. Onde os termos importam é no debate público, é na discussão social e, portanto, na discussão e no uso político desses termos. E ao fazer com que o racismo seja só de um lado, você faz com que atos deploráveis, condenáveis, sim, não tão condenáveis quanto o racismo contra o negro, mas condenáveis também, passem a ser vistos ou como irrelevantes, ou como divertidos, ou até, quem sabe, como parte de uma luta restauratória de justiça social. Não, gente, não dá para engolir essa. Racismo contra o branco é racismo. E vejam bem, hein? Em nenhum momento aqui eu falei em racismo reverso. Por quê? Porque não é racismo reverso, é só racismo. Se você fala em racismo reverso, você está aceitando que o racismo é essencialmente contra um grupo. No caso do Brasil, contra os negros. E o resto vai ter que ser uma versão invertida dele para aplicar contra o branco. E contra o japonês, hein? Ou contra o asiático, não sei se é reverso, se é invertido, ou sei lá, diferente. Não precisa, não. Racismo, ele vale para todas as relações raciais em que é pautada por uma ideia de que uma raça é superior à outra, de que uma raça merece ser ofendida, merece ser insultada, que uma raça é inferior. Tudo isso é racismo. E não, dependendo do contexto social e histórico, diferentes tipos de racismo vão ter pesos muito diferentes, pesos morais muito diferentes. Vão ser mais ou menos graves. Mas todos são racismo e todos são condenáveis. E que bom, Marcele Decoté. Não conheço sua trajetória, mas acredito que sim, seja admirável. Mas que bom que você ganhou esse balde, esse balde de água fria da realidade. O que vale numa certa cabeça de uma certa militância que lacra nas redes sociais, que faz posts nessas tiradas engraçadinhas, meio preconceituosas contra os brancos, tá? E, de novo, não acho isso a coisa mais grave do mundo, tá? Não acho. Não é que, o branco, como eu estou sofrendo racismo. Nada disso. Na verdade, eu nem ligo para essas ofensas, embora eu seja do paulista branco, descendente de europeu, mas realmente não ligo, tá? Mas que a sociedade não engole isso. A sociedade não acha bonito. Não é porque uma certa militância está achando que agora é legal e é descolado fazer a ofensa para a raça branca, que o grosso da sociedade acha isso. E não acha. Não acha. Que bom que recebeu esse balde de água fria. Que bom que é jovem, que tem um grande futuro pela frente, que vai fazer seu caminho em outros lugares. Espero que em outros lugares, hein? Se for contratada depois de 2 meses no governo em outro cargo, a gente está de olho. Mas que bom que sirva de balde de água fria para ver, não.
O tal do que não é racismo, o tal do preconceito leve contra o branco, não é legal. É condenável também. E sim, só para frisar mais uma vez, é racismo também. Não aceitem essa politização que está tentando mutilar o significado que a palavra sempre teve e sempre tem para 99% da população brasileira e nem o significado da lei brasileira. Não tentem mudar a palavra, porque a gente só vai se tornar mais difícil a comunicação, não vai fazer nenhum bem para as causas sociais reais e vai aí sim permitir que muita gente tire conclusões bastante canalhas desse tipo de afirmação. Não façamos isso.